Sete piores erros cometidos por pessoas que consomem chá de folha de louro. Então, hoje nós vamos falar sobre cuidados que você deve ter antes de fazer o uso desse chá. Algumas semanas atrás nós falamos sobre os benefícios do chá de louro, mas também é importante sabermos como usá-lo corretamente para que esses benefícios não se transformem em prejuízos, em malefícios. Então, se você já toma o chá de louro, se você viu alguém na internet falando que o chá de louro é bom, que o chá de louro vai fazer isso e vai fazer aquilo, esse vídeo é para você, ok? Então presta bastante atenção, porque nós vamos esclarecer quem deve tomar cuidado com o chá de louro, quais são algumas precauções que você deve ter para fazer uso dele de forma regular, como escolher as melhores folhas. Então vamos tirar várias dúvidas nesse vídeo aqui. Quem está aqui comigo agora, já por favor escreva no chat, escreva nos comentários, me dê um bom dia, me dê uma boa tarde, me dê uma boa noite e me conte duas coisas. Primeiro, de que parte do mundo você me assiste? Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está? Where are you? Donde estás? Cuéntame agora. Me conta aí, pessoal, no chat, me conta aí nos comentários e também me fala se você gosta do chá de louro, se você consome o chá de louro com frequência. Eu amo poder te conhecer melhor e essa é a forma que nós temos de fazer isso agora. Você me falando de onde você está e também me falando se você gosta ou não gosta do chá de folha de louro. E vamos lá, que o sétimo erro é não conhecer os benefícios medicinais do chá de folha de louro, que é rico em substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, que ajuda no controle do diabetes, da pressão arterial, melhora a digestão, turbina o seu sistema imunológico. Então, são vários benefícios do chá de louro. Eu vou deixar o vídeo recomendado para vocês no final sobre os benefícios do chá de louro, só que nem todo mundo explora os benefícios de forma completa, simplesmente por não saberem os usos, né? Quais são os benefícios. Então, no finalzinho, você vai ver que benefícios são esses. Erro número 6. Usar folhas velhas ou folhas secas demais. Porque essas folhas muito velhas ou muito secas, elas podem resultar na perda de nutrientes. Então, se você está consumindo o chá de folha de louro, esperando os benefícios, mas está fazendo esse chá com folhas ruins, com folhas inadequadas, isso vai acabar reduzindo os possíveis benefícios desse chá. Então, as folhas devem estar frescas ou bem armazenadas, porque isso é essencial para obter o máximo dos óleos essenciais e também dos ativos medicinais. É claro que você pode fazer também com a folha seca, mas não vai usar aquela folha seca, toda velha, que já está escorraçada. Então vamos usar sempre o produto mais próximo possível do fresco. O ideal é armazenar as folhas de louro num local seco e escuro, ok? Quinto erro, consumir em excesso. Pessoal, na vida, tudo na vida é a quantidade, é a moderação. O que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, o excesso de chá de louro ele pode causar efeitos adversos, sonolência, dor de cabeça, problemas intestinais. Então, a quantidade máxima recomendada é de 1 a 2, no máximo 3 xícaras por dia. Não tome mais do que isso, ok? 2, no máximo 3 xícaras por dia. Se tomar mais do que isso, pode ter problemas. Moderação sempre. Quarto erro, não conhecer as contraindicações. Por exemplo, o chá de louro ele pode ser problemático para grávidas, para mulheres que estejam amamentando, pode ser problemático para quem tem doença renal grave, doença grave no fígado. Então, antes de iniciar o chá de louro, você tem que entender, tem que prestar atenção. Será que eu estou grávida? Será que eu estou amamentando, que eu estou dando de mamar? Será que eu tenho um problema grave nos meus rins ou no meu fígado? Então, certifique-se disso. E se você tiver dúvida, vá numa consulta médica, solicite exames
e veja o que está acontecendo com o seu corpo. Ah, doutor, eu tenho doença renal crônica estágio 1, mas a minha taxa de filtração glomerular tá boa. Tem problema, doutor João, tomar um chá de louro? Não tem problema, pessoal. Agora, se você estiver fazendo hemodiálise, ou se você tiver insuficiência hepática grave, aí tem que prestar mais atenção. Isso não é só com folha de louro, não, tá bom? Com os alimentos de modo geral, com as ervas medicinais de modo geral. Combinado? Terceiro erro: tomar o chá de louro, mas não interromper antes de uma cirurgia. Pois é, assim como o cravo, o louro também tem propriedades anticoagulantes, e isso pode aumentar o risco de sangramento durante uma cirurgia. É por isso que antes de você operar, antes de você se internar para fazer essa cirurgia, o médico, o anestesista, o cirurgião vão orientar a interrupção de alguns medicamentos. E entre eles, a folha de louro também deve ser interrompida, porque ela pode aumentar o risco de sangramento. Então, uma margem segura para a gente interromper esse chá é de 7 dias antes da cirurgia, ok? Mas converse sempre com o seu médico. Se você for operar, fala tudo o que você toma, todos os chás, todos os suplementos, todos os alimentos, todos os manipulados, porque tudo isso pode influenciar na sua coagulação. Então, muita atenção, porque isso pode se tornar um problema sério, ok? Segundo erro, pessoal, não preparar corretamente. Então, muitas pessoas ferventam as folhas excessivamente. E o que vai acontecer? Vai destruir os componentes ativos importantes. Então, o modo correto é ferver a água, desligar o fogo, adicionar as folhas e deixar em infusão por cerca de 10 minutos. Essa é a receita clássica do chá de folha de louro, ok? Então, não vai ficar deixando a folha fervendo horas e horas, porque isso vai destruir as propriedades medicinais dessa erva. Combinado? Erro número 1, pessoal. E esse é o mais grave, que é ignorar a interação da folha de louro com medicamentos. Muita gente acha que por ser um chá, que por ser um produto natural, por ser uma erva, por ser uma planta, por ser uma fruta, por ser um alimento, isso não gera interferências graves, isso não influencia de forma significativa na ação de medicamentos, mas isso é um grande erro, porque influencia sim, influencia muito dependendo do alimento, dependendo do medicamento. Então, principalmente medicamentos utilizados para afinar o sangue, como o Marevan, a varfarina, os cumarínicos, anticoagulantes cumarínicos, utilizados pelo pessoal que tem fibrilação atrial, quem tem válvula mecânica, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, se você toma varfarina, se você toma Marevan, muito cuidado com o chá de folha de louro e muito cuidado também com os outros anticoagulantes. Então, sempre pergunte ao seu médico antes de iniciar ou faça uma pesquisa boa. Na internet nós encontramos as informações corretas. Agora precisamos saber pesquisar da forma adequada, senão a gente vai acabar pegando uma informação incorreta, ok? Então, vamos tomar cuidado com as interações medicamentosas do chá de folha de louro, que eu vou falar para vocês agora. Quais são as principais interações medicamentosas do chá de folha de louro? Falei do Marevan, ele também pode afetar a ação de alguns medicamentos antihipertensivos. O chá de louro também tem uma ação antihipertensiva, então isso pode fazer com que a sua pressão caia mais do que o desejado, o que não é ruim. Então, quando nós estamos com um paciente que é hipertenso, nós queremos que ele fique normotenso, ou seja, com os níveis adequados da pressão arterial. A gente não quer que esse paciente fique hipotenso, com pressão baixa. Então, vamos lá. Quais são os medicamentos que nós precisamos tomar cuidado se utilizar o chá de folha de louro? Como eu falei, os primeiros, anticoagulantes, varfarina, aspirina, clopidogrel, porque o louro tem ação anticoagulante também. Então, o uso conjunto pode aumentar o risco de sangramento. Segundo, medicamentos antidiabéticos, metformina, glibenclamida,
insulina, Ozempic, o louro pode potencializar a ação desses medicamentos, gerando uma hipoglicemia, baixando demais os níveis de glicose, o que também é perigoso, ok? Então, se você toma remédio para o diabetes e toma o chá de louro, fica de olho na sua glicemia, porque o uso combinado pode fazer com que ela baixe muito. Terceiro, medicamentos sedativos, como os benzodiazepínicos, medicamentos para insônia, porque o louro também tem efeito calmante. Então, o consumo do chá pode potencializar o efeito desses sedativos, levando a uma sonolência excessiva. Quarto medicamento, medicamentos para controle da pressão arterial, beta-bloqueadores, tá? Diuréticos, como a hidroclorotiazida, inibidores da ECA, como o enalapril, como o captopril. O louro, como eu falei, reduz a pressão arterial. Se a gente combinar com medicamento para pressão, isso pode causar queda excessiva da pressão arterial. Quinto medicamento que a gente tem que tomar cuidado, e esse aqui a gente tem que tomar cuidado, independente de estar com louro, consumindo louro ou não, ok? Esses aqui são medicamentos perigosos, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno. Então, o louro também tem propriedades anti-inflamatórias. E a combinação com esses medicamentos pode aumentar o risco de problemas gastrointestinais, como úlceras e gastrite. E medicamentos anestésicos, porque o louro pode afetar o sistema nervoso central e o uso concomitante com os anestésicos durante a cirurgia pode prolongar o efeito sedativo, por isso que é importante, antes de uma cirurgia, você interromper o uso do chá de louro. Então, se você faz uso regular de medicamentos ou possui condições de saúde como diabetes, hipertensão, problemas da coagulação, antes de iniciar o consumo regular do chá de louro, fale com o seu médico, tá bom? Consumo moderado, ele geralmente é seguro, mas a combinação com certos medicamentos pode acabar resultando em interações indesejadas. Entendido, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, agora que você conhece os piores erros ao tomar o chá de louro, siga essas dicas para extrair ao máximo dos seus benefícios sem colocar a sua saúde em risco, porque o louro, sim, pode ser um grande aliado da sua saúde. Me responde aí. Você tem pressão alta? Você tem diabetes? Você tem colesterol alto? Gordura no fígado? Insônia? Ansiedade? Escreve para mim no chat. Escreve para mim nos comentários. Você tem algum desses problemas que eu falei? Ó, diabetes, pressão alta, colesterol alto, insônia, ansiedade, sobrepeso, você fuma muito, você bebe muito, você tem isso? Me fala, me conta no chat, me conta nos comentários. Porque se você tiver isso, eu acho que eu tenho a solução para parte dos seus problemas. Você tem má circulação, você tem gordura no fígado. Se você tem esses problemas, o que eu quero te dizer é que os seus hábitos, os seus comportamentos, o seu estilo de vida está influenciando diretamente nisso tudo aí. Então, se você tem esses problemas, repetindo, pressão alta, diabetes, colesterol alto, ansiedade, insônia, má circulação, gordura no fígado, se você tem esses problemas, você precisa fazer modificações no seu estilo de vida. Então, você precisa fazer mais atividade física, comer melhor, dormir melhor, controlar melhor o seu estresse, reduzir a quantidade de substâncias tóxicas para o seu organismo que você consome. Então, essas doenças, elas estão intimamente ligadas aos seus hábitos, aos seus comportamentos. E a partir do momento que você troca os hábitos ruins por hábitos bons, inicia-se o processo de reversão dessas doenças. Então, você está trocando aquilo que causa o problema por algo que resolve o problema. E aí o problema, puf, some. É isso que acontece. Então, o estilo de vida, ele pode ser o vilão e ele pode ser também o
mocinho, ele pode ser o seu herói. Tudo vai depender de qual estilo de vida você quer adotar. Se você quiser tratar essas doenças de forma natural, sem médicos, sem exames, sem remédios, dependendo apenas de você, da sua força de vontade, da sua disciplina, da sua dedicação, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 passos para passar dos 101 anos. É um livro que está na segunda edição. A primeira edição foi um sucesso, foi um best-seller. Foram mais de 7 mil cópias vendidas. Isso é muito para um livro aqui no Brasil. E agora foi lançada a segunda versão, que é ampliada, atualizada e que também teve revisão, porque muita coisa mudou. Então, algumas informações perderam a validade. Então, o Código da Longevidade 2, 101 hábitos para passar dos 101 anos, está atualizado com os melhores hábitos, os melhores comportamentos, o melhor estilo de vida para a sua saúde. Esse estilo de vida, esses hábitos que estão no livro, eles são capazes de prevenir doenças como infarto, derrame, câncer, e também é capaz de tratar e reverter as principais doenças da atualidade: gordura no fígado, pressão alta, diabetes, colesterol alto, insônia, ansiedade e, mais uma vez, tudo isso de forma natural, sem remédios, e que você pode iniciar hoje, porque não exige nenhum investimento, não exige contratar nenhum profissional, não exige nem ao mesmo você se matricular na academia. Você pode começar agora mesmo a reverter esses problemas, a tratar esses problemas e, quem sabe, um dia, se você fizer tudo certo, se você for disciplinado, você pode até mesmo deixar de tomar os seus remédios para pressão, para o diabetes, para o colesterol, porque você vai estar excluindo aquilo que causa o problema e vai estar colocando no lugar o que resolve o problema. Então, o problema, inevitavelmente, ele vai deixar de existir. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, você tem aqui a oportunidade de tratar, prevenir e reverter doenças de forma natural. E para ter acesso ao livro é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Também vou fixar aqui o link em nosso chat para quem estiver conosco ao vivo. Então, pessoal, basta você clicar no link que você vai conseguir acessar a página para adquirir o livro, que custa apenas R$ 39,90. Pode até parcelar no cartão de crédito. E eu coloquei esse livro com desconto. Então, o preço original é R$ 80, mas com esse link aqui, que está no chat, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, você pode adquirir por apenas R$ 39,90. Ou seja, mais da metade do preço. Menos da metade do preço, na verdade, né? E, além disso, você também tem a garantia incondicional de satisfação. Se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação, sem letrinha pequena. Estou aqui assumindo um compromisso com você de que, caso você não goste, eu reembolso integralmente a quantia de R$ 39,90 que você investiu. E eu só faço isso, eu só assumo esse risco por você, porque eu sei que quando você ler o livro, colocar em prática, a sua vida vai melhorar. Você vai ter mais saúde, mais energia, mais disposição, e aí você vai me agradecer porque eu te indiquei o livro, mas também vai se agradecer porque você fez um investimento pequeno, de R$ 39,90, mas esse investimento que vai te gerar felicidade, saúde, que vai te gerar economia na sua vida. Você vai saber o que você precisa fazer, você vai possivelmente gastar menos com remédios, você vai sofrer menos, sentir menos dor, ter uma vida melhor. E isso, pessoal, me desculpe, mas não tem preço. Então, o retorno desse investimento de R$ 39,90, ele é imensurável, é incalculável, porque você está investindo no que você tem de mais precioso, de mais valioso, que é a sua saúde. Então, por isso, não tem desculpa para você não adquirir o livro agora, pessoal. E essa promoção de R$ 39,90, ela é por tempo limitado, porque o livro foi lançado na semana passada, então nós vamos, nesse começo, manter essa promoção, mas eu não sei até quando ela vai durar. Então pode ser que da próxima vez que você me veja aqui,
é possível que ela tenha acabado. Então, não perca essa oportunidade de adquirir por um preço muito bom. Clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui no nosso chat. Se inscreve no canal. Ah, doutor João, não sei me inscrever no canal. Espera, que eu vou te ensinar agora. Deixa o seu like, curta esse vídeo aqui. Ah, doutor João, não sei curtir o vídeo. Ninguém nunca me ensinou a curtir o vídeo. Fica tranquilo que eu vou te ensinar agora também. Para você se inscrever no meu canal, curtir o meu vídeo, mas também se inscrever em outros canais, curtir outros vídeos e aproveitar melhor a plataforma aqui do YouTube. Vamos lá! Deixa eu ensinar a vocês como que se inscreve no canal. Bom, estamos aqui na nossa live. Pronto. Estamos aqui na nossa live. Você está aqui na nossa live, né? Se você estiver vendo pelo celular. Aqui é o nosso chat, tá? Tá todo mundo falando, você está mandando mensagem, eu estou lendo as mensagens. Pronto. Aí, aqui tem um X, correto? Esse X, você vai apertar o X. Sumiu o chat. E aí, apareceu o botão de se inscrever. Aperta o botão inscrever-se. Pronto. Já está inscrito. Doutor João, quero ficar por dentro. Quero ser avisado quando o senhor está ao vivo, quando tem vídeo novo, quando tem post novo na comunidade. Muito simples. Tá vendo esse sino que apareceu? Aperta ele e ativa todas as notificações. Pronto. Já está inscrito no canal. Muito simples, muito fácil. Então faz isso agora. E se você não sabe curtir, simples também, ó. Tá vendo esse dedinho aqui, ó? Dedinho para cima, ali no 135. Pronto. Curtiu. Qual é a dificuldade? Nenhuma, pessoal. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha também, tá bom? Vamos lá, dê uma nota para esse vídeo aqui. Dê uma nota para esse vídeo, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Eu vou passar aqui agora no nosso chat. A Edna da Silva Machado tá falando, quero o livro. Edna, simples, minha querida. Primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat. Esse link já está com o desconto, que eu não sei até quando vai durar. Então aproveita. Abraço vamos ver quem está com a gente. Meu amigo Felipe Alves da Silva de Fortaleza, Berenice Coelho, Marlene Oliveira, Penha Vidalvanini, Marli Vitor da Silva, Ricardo Garofalo, Leal Arte de Floripa, Leila de Porto Velho, Maria Araújo de Manaus, Thelma Andrade de Vilhena, sempre com a gente aqui, a Thelma. Abraço também para minha querida Eunice Maria da Silva, lá da Bahia, sempre com a gente. Aparecida Fátima Gonçalves de Mogi das Cruzes, Fátima Moura, Vanderleia Pereira dos Santos de Italva, Rio de Janeiro. Abraço para Maria Silva de Tarumã, interior de São Paulo, Eloy Silva do Rio Grande do Sul, Luzinete Pereira da Paraíba. Abraço para Hilda Soares de Agudos, Marli Esther, Márcia Maria do Recife, Marlene Batista, Maria Vilmar Machado do Maranhão, Conceição Souza de Salvador. Abraço também para a Nádia Maria dos Santos. A Vanderleia está falando aqui, tomei um chá de louro com limão e capim-santo para a gripe, foi excelente. Realmente, Vanderleia, esses ingredientes, eles ajudam o nosso sistema imunológico a funcionar melhor, tá bom? Abraço para Berenice Coelho, de Araguari, Minas Gerais, que não gosta muito, precisa se habituar ao chá de louro, que não é muito fã dele. Abraço para o Nazareno Azevedo, para Ademilde Silva, de Feira de Santana, na Bahia. Abraço também para Joilma Martins Alves, a Conceição Souza. Onde encontrar folhas verdes de folhas de louro? Conceição, no mercado, às vezes vende ele fresco, tá? Abraço para Neuza Borges, Nadir Sasso, Esloísa Helena Matos, José Pereira, Elilza Soares de Itapevi, Joilma Martins Alves, que eu já mandei, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Abraço para Maria de Fátima, Margarida, Nazuila Mendes. Bom dia, doutor. Eu sentia muitas dores com chá de louro, não sinto mais graça. Não sinto mais, graças a meu Jesus. Que bom, Nazuila. Fico muito feliz pela senhora. Realmente, esses chás são antioxidantes, são anti-inflamatórios, então podem ajudar, sim, pessoas com dores crônicas, ok? Abraço para a Maria José Correia.
A Leal Arte está perguntando, doutor, para quem tem pressão baixa, não devo tomar? Leal Arte, cada organismo reage de uma forma, né? Toma o chá de louro e vê como é que vai ser. É capaz que você não sinta nada, que não tenha nenhuma influência na sua pressão arterial, ok? Abraço para Edna Silva Machado, Fabião Omar, Valéria Pereira Mendes, muita gente falando que tem colesterol alto, gordura no fígado, pressão alta, diabetes, má circulação. Todo mundo aí tá precisando ler o livro, hein? Muita gente aí tá precisando ler o livro. Depois não fala que eu não avisei. E quem já leu o livro, fala aí o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram? Acharam bom, acharam ruim? Me fala aí que eu preciso saber também o que vocês estão achando. Abraço para a Rose Horn. Abraço para Maria de Fátima, Maria Nascimento, Miriam Graça. Abraço para o Yalbert Duque, Maria Conceição Costa, Helena Alves, Maria Davi. Um abraço para Elaine da Silva Alves, Fiuza William, Jovando Novaes Santos. Abraço também para Ademilde Silva. Obrigado, doutor. Meu lindo, com todo respeito e nota 100. Grande abraço, Ademilde. Abraço para Maria do Carmo Coelho Santos, Maria Davi, Maria de Lourdes Oliveira, Francisco FZ1. E é isso, pessoal. Ó, a Leal Arte, estou lendo, senti falta das receitas. Quais receitas que vocês querem? Fala que eu faço aqui, que eu falo aqui para vocês. Abraço para Deni, para Rosa Paim, que toma xarel, que posso tomar chá de louro. Cuidado, cuidado, tá bom? É um anticoagulante. Abraço para Eliane Moreira Avelar. Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui acabou, mas continua comigo, porque eu separei outras duas para você continuar se informando mais e tendo mais saúde. Quer ver? Nessa live aqui eu falo sobre os benefícios do chá de louro para o seu corpo. E nessa daqui eu falo sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação. Então você não pode perder essas lives. Até daqui a pouco, a gente se encontra depois dos anúncios, nessa live aqui ou nessa live aqui. Até já!